Olá, eu sou o pastor Alberto Freitas e este é mais um devocional diário promovido pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Gostaria de que pudéssemos meditar um pouco na primeira carta de João, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Nesses versos o apóstolo João diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram com respeito ao Verbo da vida. Ele está se referindo a Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio. No evangelho que leva o nome de João, João vai apresentar Jesus no início daquele evangelho, dizendo: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui ele faz referência dizendo aquele que era desde o princípio, aquele que pré-existe, aquele que estava presente na criação de todas as coisas. E João vai nos testemunhar que ele presenciou os atos de Jesus, os seus ensinos, os milagres que realizou. Por isso ele diz: aquilo que temos ouvido, mas não apenas ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, aquilo que tivemos tempo para observar, e as nossas mãos tocaram com respeito ao Verbo da vida. Eles puderam ver que Jesus era uma pessoa física, esse Verbo da vida, da mesma maneira que o versículo que citamos lá do seu evangelho diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele continua dizendo: e a vida se manifestou. Este que é a vida, ele veio a nós, ele se manifestou, ele se apresentou a nós. E nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele apresenta Jesus como esse que é a fonte da vida eterna, aquele que pode nos conceder vida eterna, este que é a vida. Jesus disse diversas vezes: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João diz então que ele dá testemunho desta vida. E ele continua dizendo: o que temos visto e ouvimos e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aquilo que Jesus Cristo compartilhou com os seus discípulos, eles entenderam que era para ser compartilhado, que não era algo que eles deveriam desfrutar sozinhos, que eles deviam comunicar às outras pessoas. De fato, Jesus deixou mesmo uma ordem com os discípulos, dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O apóstolo João, então, dá esse testemunho de que ele tem compartilhado aquilo que aprendeu do Senhor Jesus. E ele diz: para que vocês tenham também comunhão conosco, para que possamos desfrutar juntos dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a nossa comunhão com Deus, uma comunhão que estava interrompida por causa do pecado. Nós lembramos que no relato de Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, eles são expulsos daquele jardim que Deus havia preparado para eles. Eles são expulsos da presença de Deus, estão separados de Deus por causa do pecado. E assim está toda a humanidade desde então. Mas Jesus veio para restaurar essa nossa comunhão com o Pai. Por isso ele compartilha aqui dizendo: eu escrevo essas coisas, eu digo essas coisas, para que vocês tenham comunhão também conosco, para que todas as pessoas possam desfrutar dessa comunhão com Deus, de podermos ser feitos filhos de Deus.
Lá naquele mesmo primeiro capítulo do Evangelho de João, João vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então cada pessoa que já tem conhecido a Jesus, tem sobre si a responsabilidade de compartilhar com outros aquilo que encontrou em Jesus Cristo, aquilo que encontrou em transformação de vida, em paz, em segurança de vida eterna, precisa ser compartilhado com outros. E então no último verso desse trecho, desse primeiro capítulo da primeira carta de João, ele diz, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O homem não pode conhecer essa alegria completa sem estar restaurado à presença de Deus, sem estar restaurado a essa comunhão com o nosso Criador, o Criador que atenta para nós individualmente, o Criador que nos ama ao ponto de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para remover de diante de nós isto que nos separava de Deus, para que nós pudéssemos estar restaurados à sua presença. Só assim é que nós podemos ter a verdadeira alegria. E ele fala em alegria completa, porque a nossa alegria aumenta à medida que essa alegria está também em outras vidas desfrutam dessa mesma alegria. O propósito de compartilhar a vida que há em Jesus com todas as pessoas só trará maior alegria a quem recebe a Jesus e a quem compartilha com quem recebe a Jesus. A alegria verdadeira vem do Senhor Jesus Cristo. Isto foi prometido desde antes do nascimento de Jesus. Ou, podemos dizer, no dia do nascimento de Jesus, veio uma mensagem àqueles pastores que estavam no campo. Um anjo apareceu diante deles e o anjo disse, eu trago para vocês uma nova de grande alegria, que é para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E então, aquilo que o apóstolo João apresenta aqui, quando ele fala dessa comunhão e ele acrescenta, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Através dessa comunhão com Deus e com Jesus, nós encontramos alegria verdadeira, nós encontramos segurança de salvação, perdão de pecados, restauração à presença de Deus e a possibilidade de compartilhar livremente tudo isso com todas as pessoas. Se você ainda não tinha esta segurança de estar em Jesus Cristo, de poder receber dele todas essas coisas, você pode, no lugar em que você está, fazer uma oração a Deus dizendo, sim, Pai, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Entregue sua vida a Ele, viva a sua vida sob a direção dEle, desfrute dessa vida abundante que Ele oferece, desta alegria, desta comunhão, e que outras pessoas ao seu redor também possam chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. Que alegria podermos conhecer a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.